Aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Nós vamos continuar a nossa jornada de investigação do passado, nossa viagem ao passado, para tentar compreendê-lo e para tentar fazer uma relação entre esse conhecimento do passado e a nossa vida presente, que é sempre o nosso objetivo ao estudarmos história. E eu convido vocês a conhecer uma era, um tempo na história da humanidade que ficou conhecido como a Era da Catástrofe. Né? Nós, apesar de darmos continuidade aos nossos estudos, começaremos hoje uma nova etapa, porque daremos início ao estudo da Unidade 2, certo? A Unidade 2 que trará dois capítulos. A Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa estarão no capítulo 3, né? Esses dois assuntos tão importantes fazem parte do mesmo capítulo porque aconteceram, digamos, simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Né? E depois nós vamos estudar no capítulo 4 o totalitarismo, ou seja, a ascensão dos regimes totalitários, o fascismo italiano, o nazismo alemão e, por consequência, a Segunda Guerra Mundial. Outros assuntos, outros temas vão aparecer também ao longo do estudo desses dois capítulos, como, por exemplo, a crise de 1929, ok? Então, o tema da nossa unidade 2 é violência. A violência se manifesta de formas diferentes, é o subtítulo da unidade. É importante nós lembrarmos aqui que quando nós estudamos a unidade 1, no começo do ano letivo, nós tivemos a preocupação também de conceituar, de fazer uma reflexão a respeito do significado daquele termo, que no caso era cidadania. Cidadania era o tema gerador que orientava o nosso estudo para o capítulo 1 e o capítulo 2. Então nós tivemos uma aula específica sobre o tema cidadania. Hoje eu não farei isso, por conta do nosso tempo estar um pouco mais apertado. Nós já iniciaremos o estudo do capítulo 1, mas vamos tratar um pouquinho antes do termo violência, do conceito de violência. Então, sigamos. Basicamente, o nosso desafio nesse primeiro momento é entender o que é a violência e como ela se manifesta. E eu antecipo também para vocês que o podcast, Leituras para Entender o Mundo, dessa semana também é dedicado a isso, a esse tema, tentando também ajudar a todos nós compreendermos o que seja a violência e como é que ela se manifesta na sociedade. Então, como nós não vamos ter uma aula específica sobre o tema da unidade, eu resolvi complementar essas discussões através do nosso podcast. Então, deixo a dica para vocês, ouçam, certo? Bom, para responder a essas duas perguntas, o que é a violência e como ela se manifesta, nós vamos pedir a ajuda do nosso próprio material didático. Como vocês estão vendo aí na tela, logo na abertura, nas duas primeiras páginas, a página 58 e 59, nós temos uma definição, uma pequena, mas muito interessante definição do que seja a violência e como ela se manifesta. Observem que eu vou fazer a leitura desses dois parágrafos. De forma geral, violência é todo ato de desrespeito contra uma pessoa, um ato de força que o indivíduo ou grupo impõe a outro. Ofender alguém é uma prática violenta, assim como a agressão física. Então, observem, pessoal, na tela que eu grifei duas palavras: desrespeito e impõe. Porque quando nós desrespeitamos o outro, significa dizer que, na maioria das vezes, nós não compreendemos o outro, nós não entendemos o outro, E aí, quando nós vemos a história, quando nós estudamos a história, nós compreendemos porque muitas vezes conflitos, até mesmo guerras mundiais, acontecem por um sentimento que nós podemos traduzir como nacionalismo, quando nós pensamos nas relações entre os países.
a ideia de que uma sociedade se acha superior à outra. Então, muitas vezes a violência ela se manifesta na nossa sociedade, entre nós, indivíduos, né? Quando nós também nos consideramos superiores aos outros, etnicamente, fisicamente, né? Então nós desrespeitamos, nós não colocamos as outras pessoas no mesmo patamar nosso, né? E aí nós queremos, como a outra palavra indica, impor o nosso modo de ser, o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir às outras pessoas. Então, quando nós impomos as nossas ideias aos outros, desrespeitando, né, as suas próprias crenças, as suas próprias vontades, nós estamos cometendo atos de violência, certo? Então, no outro parágrafo, o texto diz assim: em certos casos, a violência pode se manifestar silenciosamente, por meio do desprezo, da exclusão, do preconceito, da discriminação, do isolamento de pessoas em razão de suas opiniões, sexo, etnia, cor da pele, crenças ou comportamentos, né? Então eu grifei essa palavra silenciosamente porque quando a palavra violência é utilizada, geralmente a gente pensa em uma agressão física, né? Uma violência praticada através de atitudes físicas que machucam, né, fisicamente as outras pessoas, quando nós sabemos que há formas também de violência como o preconceito, né, como o bullying, por exemplo, que é muitas vezes praticado dentro dos ambientes escolares, que traumatiza as pessoas, né? Então são formas de violência também, ok? Bom, mas o que é que isso tem a ver exatamente com os capítulos, né, que nós vamos estudar? Ora, nós vamos estudar a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a Revolução Russa, né? E nós sabemos que o que não faltou foram atos de violência praticados, né, durante aqueles acontecimentos em que milhões de pessoas morreram. Mas há outras formas também de violência que foram praticadas durante aqueles eventos históricos, né, como o preconceito, o racismo de uma maneira geral, a perseguição a pessoas que pensavam de maneira diferente, a censura, a xenofobia, né, que é um comportamento de aversão, de rejeição às pessoas que são originárias de outros lugares, que moram naquele país. Então é muito fácil nós associarmos a ideia da violência à guerra em si. Mas durante aquele período, né, nos assuntos que nós vamos estudar, outras formas de violência também foram praticadas. Ok, pessoal? Então vocês estão vendo na tela agora um desfile, né, daquele homem que sem dúvida alguma é o personagem mais importante do ponto de vista do que ele representou para a história, dentro desse contexto que nós vamos estudar, que é o Adolf Hitler, né? Ao fundo nós temos uma bandeira que representava o partido nazista, que tomou conta da Alemanha a partir do início da década de 30 e que é resultado, de certa forma, da Primeira Guerra Mundial e que vai ser responsável também pelo começo da Segunda Guerra. É por isso que eu coloquei essa imagem aí, porque é uma espécie de ponte, né, entre esses eventos que nós vamos estudar. Mas é claro, vamos também falar sobre a Revolução Russa, que vai estar relacionado tanto à Primeira Guerra como à Segunda Guerra, e a crise de 1929, que foi talvez a maior crise da história do sistema capitalista, né? E que também vai gerar uma série de violências, como por exemplo a fome, que está aí representado nessa imagem que eu coloquei por último. Sigamos então. Bom, é claro, nós vamos começar a estudar o capítulo 3, né? O capítulo 3, cujo título, repito, é a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa. Nós teremos uma aula específica depois sobre a Revolução Russa. E nesta aula de hoje nós vamos falar sobre o ambiente histórico, né, o momento histórico que acabou gerando esse conflito, que ficou conhecido na época não como Primeira Guerra Mundial, né, já que não existia ainda uma Segunda Guerra, mas apenas como a Grande Guerra, né? Porque foi a maior guerra que a humanidade viveu, enfrentou até aquele momento. Bom, se vossas excelências, né, depois quiserem conferir, e na verdade eu peço para fazer isso,
Lá na página 60, que é a página de início do capítulo, vocês vão ver que nós temos 4 objetivos. Observe que nós temos 4 objetivos para o estudo desse capítulo. Sendo que nessa aula de hoje, nós vamos nos prender ao primeiro desses objetivos, que é relacionar a Primeira Guerra Mundial às tensões e rivalidades políticas do cenário europeu das últimas décadas do século XIX. E podemos dizer também começo do século XX. Ou seja, nós vamos tentar entender, se eu pudesse traduzir aqui numa linguagem bem objetiva e simples, por que começou, por que aconteceu a Primeira Guerra Mundial, ou a Grande Guerra, né, como eles chamavam na época. Nós vamos entender quais são as causas, quais são as motivações, né, de tal conflito ter acontecido. Beleza? Então, na verdade, nós começamos a fazer isso desde a semana passada, porque eu coloquei para vocês uma pergunta lá na ferramenta Padlet. Eu coloquei uma fotografia, né? E em cima dessa fotografia, uma pergunta. Que impressões essa fotografia te transmite? O que somos levados a pensar diante dela? Na fotografia, pessoal, inclusive tinha uma legendazinha embaixo, eu não sei se vocês observaram, trabalhadores, mulheres, homens e crianças em uma fábrica de bombas na Inglaterra em 1911. Essa fotografia está no livro de vocês e eu coloquei intencionalmente para que vocês percebessem que, ora, o ano é muito simbólico, né? 1911. Nós sabemos que a guerra começou em 1914. Ela vai durar de 1914 a 1918. Portanto, nesse momento, estávamos há 3 anos do início da guerra. Só que calma, né? Vamos entender que nós hoje, em 2021, sabemos que nesse momento aí, em 1911, faltavam 3 anos para o começo da guerra. Mas essas pessoas não sabiam, né? É lógico. Só que pensem pela fotografia, pela imagem diante de vocês, pessoal. O mundo estava se preparando para uma guerra. O mundo, as potências europeias principalmente, né? Elas estavam produzindo, né, o equipamento, as ferramentas, no caso da fotografia, as bombas, né, para usarem em uma guerra. Então, essa guerra, nós podemos concluir que ela estava sendo prevista. É por isso que eu coloquei no subtítulo da aula, como vocês podem perceber na legenda aí embaixo da tela, o mundo prestes a mergulhar na violência das grandes guerras. Então, de certa forma, por mais que a guerra não fosse uma coisa desejada, né? A guerra, por natureza, não é algo bom, mas devido às rivalidades que existiam entre as potências europeias, era provável que ela acontecesse, como de fato aconteceu. E essa imagem mostra que eles tinham plena consciência disso. Então vamos ver como foi que vocês, alguns de vocês, né, pessoal, foram muitas respostas, eu separei algumas. Então Iris, lá do 9º B, ela colocou que estava percebendo ali trabalhadores, entre eles mulheres, homens e crianças, em uma fábrica de bombas, né? Que é justamente isso que a gente vê. Amanda colocou assim: vejo mulheres, crianças trabalhando em uma fábrica de bombas. Maria Clara colocou: eu vejo pessoas produzindo bombas para a guerra. Né? Então, nesse caso, a Maria Clara já adianta um elemento interessante, porque quando nós vemos a quantidade de bombas que existiam ali, só podia ser uma preparação para uma guerra, não é, pessoal? Então, qualquer país precisa se armar, precisa antecipar a possibilidade de um conflito que venha acontecer no futuro. Mas essa imagem mostra que eles estavam, de fato, esperando uma guerra de grandes proporções, né? E só mais uma do João Pedro, ele colocou: eu vejo um trabalho muito perigoso, o trabalho infantil e o trabalho das mulheres e homens, vejo bombas como se preparando para uma guerra. Então a ideia é essa, né? É que havia, mesmo eles não tendo certeza, hoje nós sabemos que quando aquela fotografia foi feita, faltavam 3 anos para a guerra começar. Eles não sabiam disso exatamente, mas havia no ar a sensação de que a guerra
começaria a qualquer momento e que os países, né, as potências europeias, precisariam estar preparadas. Então a pergunta é, afinal, por que aconteceu a Grande Guerra? E é isso que no final das contas nós temos que não dar uma resposta definitiva, porque até hoje os historiadores discutem isso, né? Mas nós tentarmos, né, pelo menos entender por que ela aconteceu, ok? Então, já que nós vamos falar na guerra, evidentemente, né, que será o tema principal da nossa próxima aula, a gente vai falar sobre o desenrolar da guerra, como ela se deu, né, quais são os passos decisivos, né, para a vitória de um lado e a derrota do outro. Hoje nós vamos tentar entender o contexto, ou seja, como a Europa se encontrava naquele momento que antecedeu a explosão da guerra. Aquele momento, o livro de vocês explica muito bem, ficou conhecido como Belle Époque. É assim que a gente pronuncia em francês. Essa imagem que vocês estão vendo na tela agora é uma imagem, uma fotografia que depois foi colorizada artificialmente da Exposição Universal de Paris, que aconteceu no ano de 1900. Portanto, era a transição do século XIX para o começo do século XX, em que a humanidade celebrava o que, pessoal? Olha a palavrinha mágica, a palavrinha chave, né, que nós temos que colocar na cabeça quando vamos estudar esse contexto. É o progresso. A humanidade progredia, a humanidade se desenvolvia, né? A ideia dessas exposições universais, como essa, né, que eu mostrei lá em Paris, em 1900, era justamente demonstrar a potência, a força, né, da humanidade para o progresso. Então, nesse momento, está acontecendo aquilo que nós chamamos de segunda revolução industrial. No ano anterior, ou seja, quando vocês estavam no 8º ano, vocês estudaram a Revolução Industrial. Não é assim? Só que aquela é, como nós chamamos, a primeira fase da Revolução Industrial, porque essa revolução ela não para. Nós vivemos ainda, né, a Revolução Industrial. E na virada do século XIX para o começo do século XX era a segunda Revolução Industrial. Então é o momento do uso da energia elétrica, é o momento da invenção dos primeiros carros, né? As pessoas começam a usar os primeiros carros, a invenção do avião, a invenção do metrô, a invenção da bicicleta, a invenção dos bondes elétricos, né, que circulavam pelas principais cidades. Então havia uma impressão, né, de que a gente estava vivendo uma era de ouro na história da humanidade. É por isso que os europeus, né, principalmente lá na França, chamavam de Belle Époque, ou seja, traduzindo uma bela época, né, uma bela era na história da humanidade. É curioso isso, né, porque o título dessa aula é justamente a era da catástrofe, né? É quando nós anunciamos, é quando nós percebemos, né, que a catástrofe estava para acontecer. Mas para algumas sociedades, para algumas pessoas, né, era uma época de ouro devido a esses desenvolvimentos todos. Além disso que eu falei, era a época da invenção do cinema, a invenção do telégrafo, né, as pessoas começaram a usar o telefone, era a época que as mulheres começaram a ter o direito de votar, né, nós chamamos isso de movimento sufragista. Então, essa virada do século XIX para o começo do século XX é uma era de grandes transformações na história da humanidade. As vacinas, né, hoje, né, nós estamos discutindo a importância da vacina contra a Covid-19, mas nessa época, na virada do século XIX para o começo do século XX, foi inventada uma série de vacinas, como por exemplo contra a tuberculose. Nessa imagem do canto superior direito, vocês estão vendo, né, o casal que ri, né, que é o casal que percebeu a radioatividade, né? Eles descobriram 2 elementos químicos nessa época, entre eles o rádio, e descobriram a radioatividade. Então era uma época de grandes transformações e descobertas científicas também importantes para a humanidade. No entanto, nem tudo eram flores, né? Então nessa bela época, né, nessa era de ouro, nessa bela época, havia problemas gravíssimos, né? Como o livro de vocês ressalta, os chamados
problemas sociais. Então, se a Inglaterra, se a França, né, que nós, se nos Estados Unidos, os Estados Unidos não fica na Europa, né, mas é um país que se desenvolve aceleradamente também naquele momento e que vai se envolver na Primeira Guerra. Então, se nesses países havia esse desenvolvimento, havia esse progresso, havia essa festa, né, em torno do progresso da humanidade, em alguns lugares isso não acontecia tanto. Se vocês lembram pelo conteúdo que nós estudamos antes, falamos sobre a imigração de alemães e de italianos para o Brasil. Grandes quantidades, né, de imigrantes para cá. Ora, se eles vinham para cá é porque esses países enfrentavam problemas sociais. Então, o caso da Alemanha e o caso da Itália são específicos porque eles estavam se unificando, né? Fazia pouco tempo que eles tinham se transformado em países. Então, esse processo, essas guerras, né, que foram enfrentadas por esses países, causou grandes transtornos sociais. Sem falar em outros países, como Portugal, como a Espanha, que o livro de vocês citam, que também enfrentava problemas sociais. Então, a ideia de que havia esse momento de grande, né, desenvolvimento da humanidade se aplicava a alguns países, né, mas não a todos de forma alguma. E, na verdade, existia uma rivalidade muito forte entre essas potências europeias, que conteúdo que já foi estudado por vocês também no 8º ano, que nós chamamos de imperialismo. O imperialismo era justamente a disputa por regiões no continente asiático e no continente africano pelas potências europeias. E o que é que essas potências queriam? Né? Qual era o objetivo dessas potências, da Alemanha, da Itália, da Inglaterra, da França? O que é que eles queriam na Ásia e na África? Acompanhe aí na tela basicamente 3 coisas. A mão de obra barata daquelas populações que eles poderiam utilizar, matéria-prima abundante e também mercado consumidor. Então, entre esses países havia uma rivalidade pelo domínio desses territórios, tanto na África como na Ásia. E é claro que essa disputa ela poderia gerar uma guerra entre essas nações, certo? Como de fato veio a acontecer. Para vocês terem uma ideia de como eles, na verdade é uma revisão, né? Vocês já estudaram isso. Eles chegaram a fazer uma conferência na Alemanha, a chamada Conferência de Berlim, que começou em 1884 e foi até o ano seguinte, 1885. E nessa conferência, o que foi que eles fizeram? A partilha do continente africano e asiático. Eles dividiram, né? Eles pegaram, por exemplo, o mapa da África e dividiram entre eles. Né? Eles passaram a dominar a exploração desses continentes. Mas o que parece resolver o problema não é tanto assim. Porque conforme a Alemanha, por exemplo, se industrializava mais, ela queria mais terras para explorar, o que já gerou também novos conflitos, né? Mas esses conflitos, pessoal, não aconteciam somente pela disputa dessas regiões na África e na Ásia. Dentro da Europa também havia uma série de disputas. E que eu estou resumindo com essas 2 palavras que eu estou colocando aí para vocês. Os revanchismos, né, e os separatismos. Então vamos trabalhar esses 2 conceitos. Revanchismos seria justamente aquela rivalidade, aquele ódio, né? Que já existiam entre algumas nações, como, por exemplo, entre os franceses e os alemães. No final do século XIX, havia acontecido uma guerra, inclusive, entre a França e a Alemanha, que nós chamamos de Guerra Franco-Prussiana. A gente chama prussiana porque na época da guerra a Alemanha ainda não tinha se unificado. Né? Eram vários estados que compunham o território da Alemanha. O principal deles era a Prússia. Então, como os franceses perderam essa guerra, eles disputavam uma região que fica ali entre os 2 países, a região da Alsácia-Lorena. Então, como houve a derrota dos franceses, né, dentro da França havia um sentimento
de que eles poderiam, em uma nova guerra contra os alemães, né, retomar esse território. Então, esse é um exemplo do revanchismo, né? Aquele conflito, aquele ódio, aquela rivalidade que já existia entre os países. E havia também uma série de regiões dentro da Europa que queriam a separação. Por exemplo, os romenos, os búlgaros, os armênios, os sérvios. Essas regiões, elas faziam parte de outros impérios, de outros países, como, por exemplo, o Império Turco-Otomano. Então eles queriam se separar e, evidentemente, guerras poderiam acontecer para que houvesse essa separação. Então percebam, pessoal, sem a intenção de forma alguma de vocês estarem memorizando, né, todos os detalhes, mas eu quero que vocês percebam que havia dentro daquela Belle Époque, dentro daquela ideia de progresso, né, uma série de coisas que levava, que conduzia, que criava, né, uma expectativa de guerra que estava para acontecer. Tanto por disputas dentro da Europa como fora da Europa, perfeito? Então é por isso que esse tempo, esse momento é chamado de paz armada. Né? Ou seja, eles havia uma paz porque diretamente a guerra ainda não tinha começado, mas se sabia que ela tinha tudo para acontecer. Então essas nações, essas potências foram se preparando para a guerra, foram se armando, né? Então, resumindo aquilo que a gente está conversando, a gente está explanando, havia o pan-germanismo, né, que era a ideia que a Alemanha tinha de juntar todas as nações de origem germânica dentro do mesmo território, o que já gerava também uma expectativa de guerra. Havia o pan-eslavismo, que por sua vez era uma crença, né, de que se pudesse unir todos os povos eslavos dentro da mesma nação, que era liderado, no caso, pela Rússia, né? A Rússia tinha essa intenção. Havia o nacionalismo sérvio, principalmente, que era o desejo da Sérvia, né, de se tornar independente, e, como eu expliquei, havia o revanchismo francês, né, contra a Alemanha, pelo fato da França ter perdido uma parte do território na guerra contra a Prússia. Então, somando tudo isso, e além disso, a questão da disputa pelas terras que ficavam no continente asiático e no continente africano, estava o barril de pólvora preparado para o estopim ser aceso, ou seja, para que a guerra começasse, né? Mas o que é que faltava justamente para que toda essa preparação que vocês estão vendo na tela, né, de fato gerasse a guerra? Ora, pessoal, duas coisas. Lógico, precisava de um evento, precisava de um acontecimento que disparasse o gatilho, né? Mas uma das coisas que fez com que, na hora que esse evento acontecesse, a guerra iniciasse logo depois, foi o fato dos países terem se aliado contra os seus inimigos. Então, no caso, nós temos a formação de duas alianças. Uma é chamada justamente de Tríplice Entente, como vocês estão vendo aí, ó, Inglaterra, França e Rússia, e a Tríplice Aliança, que era formada pela Alemanha, pela Itália e pelo Império Austro-Húngaro. Aí vocês podem se perguntar, mas professor, a Primeira Guerra Mundial só envolveu esses países? Não. Depois, outros países vão entrar nessa guerra. Mas, num primeiro momento, houve essa aliança, a formação desses dois blocos, e esses países se comprometeram com o seguinte: qualquer um deles que fosse atacado, os outros ajudariam. Então isso tornou a guerra uma coisa muito provável de acontecer, né? Devido a todos aqueles conflitos, aquelas rivalidades, né? Aquelas tensões que eu já expliquei a vocês que havia. Então, o que foi que aconteceu exatamente para dar início à guerra? Foi o assassinato do herdeiro do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando. Nesse momento, eu quero dizer a vocês que nós vamos fazer uma transição, certo? Porque nós vamos estudar a guerra em si na próxima aula. Então, na próxima aula, eu vou retomar
certo? Esse final, quando as alianças são formadas e acontece o assassinato do Francisco Ferdinando. Só que nós vamos ter que esclarecer uma coisa aqui agora para ninguém ficar pensando errado. A Primeira Guerra Mundial não aconteceu por causa do assassinato do herdeiro do Império Austro-Húngaro, que é esse que eu estou mostrando para vocês aí na tela, certo? Que aconteceu lá na cidade de Sarajevo, inclusive no dia 28 de junho de 1914. A data está aí na tela também, né? Nós temos até uma fotografia dele quando a comitiva, né, real saía para entrar no carro e pouco tempo depois ele seria vítima de um assassinato. Depois que esse assassinato acontece, como os países já tinham se preparado, né, já tinham formado suas alianças, a guerra vai começar, certo? Mas aí a guerra vai começar por tudo, por todas aquelas razões que eu falei antes. E o assassinato dele é apenas um estopim, é apenas o barril de pólvora que vai ser aceso para que tudo exploda, certo? E aí, quando for na próxima aula, eu recomeço a partir desse ponto, viu? Do assassinato do Francisco Ferdinando, ok? Então, eu quero chegar ao final, né, da nossa aula de hoje colocando justamente a primeira página. O livro de vocês apresenta isso também. A primeira página do jornal O País, né, que é um jornal do Rio de Janeiro, portanto do Brasil, que coloca como manchete uma grande catástrofe. A Europa conflagrada. A Alemanha declara guerra à Rússia. Então é um jornal aqui do Brasil que dá a notícia de que a guerra começou. E qual é a palavra que eles usam? Catástrofe, né? É por isso que eu usei também essa palavra para a nossa aula. Só que eu disse uma catástrofe anunciada, né? Para mostrar que tudo aquilo que estava sendo preparado, tudo aquilo que acontecia, de certa maneira, estava mostrando que o conflito iria acontecer. Então, é o fim da Belle Époque, certo? Na próxima aula, a gente vai estudar como se deu o desenrolar da Primeira Guerra Mundial, a convocação, né, o papel decisivo dos Estados Unidos, as mudanças geopolíticas, o Tratado de Versalhes e as consequências da guerra, certo? Será o tema da nossa próxima aula. E aí, para encerrar, como sempre, né, eu vou mostrar a vocês as questões, as atividades que vocês vão resolver ao longo dessa semana. Então, como nós discutimos duas coisas hoje, a introdução ao tema da violência, né, que é o tema da unidade 2, e discutimos o contexto, né, o ambiente político, econômico que gerou a Primeira Guerra Mundial. Então, nós temos duas questões para cada um desses assuntos, né, que eu apresentei. Na primeira questão, vocês vão ler uma definição sobre o que é violência, retirada justamente de um documento que é a Organização Mundial de Saúde. Um documento da Organização Mundial de Saúde. E aí eu vou perguntar, de acordo com a definição de violência apresentada no texto para a Organização Mundial de Saúde, aí vocês vão ter 4 alternativas e vão assinalar a correta. Perfeito? Na questão seguinte, que também é sobre a temática da violência, eu vou apresentar a vocês 3 cards. Esse é o primeiro, esse é o segundo, certo? Não vou ler tudo agora, vocês vão ler depois. E este é o terceiro. Então vocês vão analisar as informações desses 3 cards e vão responder a seguinte pergunta. A partir dos textos acima e do que foi discutido na primeira aula da unidade 2, ou seja, esta aula, responda: a desigualdade socioeconômica é uma forma de violência? Justifique a resposta. Bom, terceira questão, já sobre o contexto que gerou a Primeira Guerra Mundial. Estou mostrando a vocês uma fotografia também colorizada, né, do Palácio do Trocadeiro, que fica lá em Paris, também foi utilizado, né, chamado Palácio, né, da Eletricidade, também foi utilizado lá na Exposição Universal em Paris, viu? Vocês vão ler esse card que trata da questão da paz armada e da Belle Époque. Eu até digo, né, de forma irônica, porém nem tudo era tão belo na Belle Époque. Então a pergunta é a seguinte: quais eram os problemas sociais existentes na Europa no período que antecedeu a Primeira Guerra Mundial?
E na última questão, vocês vão ler um texto sobre a paz armada, que eu retirei do livro de vocês, lá da página 63, viu? E eu estou chamando de questão desafio, porque ela vai exigir um esforço maior de vocês. Escreva um parágrafo relacionando a corrida armamentista e a segunda revolução industrial, explicando de que forma esses eventos favoreceram o início da Grande Guerra entre 1914 e 1918. Lembrando que a Grande Guerra, no caso, é a Primeira Guerra Mundial. Ok, pessoal? Valeu e até a próxima.